Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Wellington e todos os dias estou aqui para trazer a palavra do dia para a sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus te abençoe. E a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração está aqui dentro da Bíblia. Mas qual é o versículo? Qual é o versículo que você vai ler? É uma palavra que está dentro da Bíblia, mas não tem versículo. Não tem versículo. A Bíblia fala sobre esse assunto que eu vou abordar com vocês. Tem gente, irmãos, que conhece a Bíblia e a Bíblia ponta a ponta. Tem gente que fala assim, já li a Bíblia 10 vezes. Tem gente que diz assim, eu conheço a Bíblia, eu decorei a Bíblia, né? Você já ouviu gente falar assim? Leu a Bíblia toda, não sei o que, várias vezes? Eu já li, várias vezes. Mas tem pessoa que fala isso também. A pessoa diz assim, eu conheço, né, muitos livros da Bíblia, eu conheço Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, Neemias, Esté, Jonas, né? E assim vai, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, e vai embora. A pessoa diz, eu conheço esse livro todos. Irmãos, o negócio é o seguinte, não basta conhecer a Bíblia toda, você tem que conhecer também o Deus da Bíblia. Muitas pessoas conhecem texto, conhecem, estudam, né? Façam seminário teológico. Eu sou, pela misericórdia de Deus, eu sou bacharel em teologia, fiz 5 anos na faculdade de teologia. Meus amados irmãos, o negócio não é esse, meus queridos. O negócio é conhecer a Bíblia e conhecer o Deus da Bíblia. O negócio é conhecer a palavra. Nós não podemos deixar de conhecer a palavra, porque a palavra do Senhor é nossa espada, espada de 2 gumes. Nós temos que conhecer a palavra, o diabo não nos ludibriar. Nós temos que conhecer a palavra para não sermos levados, né, pelas seitas de heresias, pelos falsos profetas. Nós temos que conhecer a palavra. Jesus, afinal de contas, ele conhecia a palavra toda. Na hora que ele foi debater com o diabo lá, ele só usava versículo bíblico na tentação de Jesus. Nós temos que conhecer a palavra, sim, mas nós temos que conhecer também o Deus da palavra, é o Deus que está aqui dentro. Nós temos que conhecer o Deus e ter intimidade com ele. Nós temos que interagir com Deus, irmãos. Esse negócio de pregar só a letra fria, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra fria é que mata. Nós temos que conhecer a Bíblia, mas nós temos que ter intimidade com esse Senhor da Bíblia, o Deus de Israel. Nós temos que ter afinidade com Ele. Nós temos que falar e ser ouvido por Ele. Nós precisamos cada dia mais, irmão, ter sensibilidade à voz de Deus. Quando Deus falar, você vai conseguir ouvir e fazer distinção se é a voz de Deus ou não. A palavra do Senhor diz que a ovelha verdadeira ouve a voz do pastor e não segue voz de estranho. Voz estranha. Alguém me perguntou assim, pastor, nos últimos dias vão ter falso profeta, não vai ter? A Bíblia diz que com o passar do tempo, né? O diabo ele vai se transfigurar como anjo de luz para enganar muitas pessoas, e se for possível, enganarão até os escolhidos. E a pessoa me perguntou, como que eu vou saber? Aparece aí fazendo prodígio, milagre, como é que eu vou saber se é Deus ou não? Meus amados, quem tem intimidade com Deus, experiência com Deus, quem está coladinho com Deus, quem anda com Deus, não fica embaraçado. Quem anda na presença de Deus, tem intimidade com Deus, vai saber na hora quando for Deus e quando for o diabo. Quando a pessoa ouvir, a pessoa vai saber, vai dizer, olha, essa voz não é de Deus não, eu conheço a voz do meu pastor, que é Deus, eu não sigo, não pode, essa voz não é de Deus não. Quando você ouvir aquela voz, você vai dizer, esse negócio, essa voz é Deus, é meu pai, eu conheço ele, eu conheço a voz, né? Na nossa família é assim,
Quando chega o marido ou a mulher ou as crianças, chegam fazendo barulho, fazendo alguma coisa, falando alto, né? Aí eu logo sei, ó, é minha família que chegou, é o barulhento, é a avó de João, é a avó de Ana, é a avó de Pedro, é assim. Então, irmão, na vida espiritual é assim também. Nós temos que conhecer a Bíblia, assim como já falei, mas nós temos que conhecer também o Deus que nós falamos. Nós temos que interagir, ter intimidade, ter comunhão plena, porque desta forma nós não seremos confundidos. E outra coisa, quando o diabo armar um laço contra a tua vida, o Deus que você tem intimidade, ele vai falar, ó, não passe naquele lugar não rompe daquela rua, porque tem um laço preparado para você. Quando você for para outro lugar, Deus vai te dar livramento. É questão de intimidade, irmão. Tem gente que só vai para a igreja, vai na igreja, canta, ora, vai para casa, mas não tem intimidade nenhuma com o Senhor, não tem vida de consagração, não tem vida de oração, no jejum, não faz nada, simplesmente vai na igreja, né, como se fosse um robô, ouve o pastor falando e depois vai para sua casa e não, nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que mudar. Se a pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, se você não tem intimidade com Deus, irmãos, tá? Você tem que ter intimidade com o Senhor. Eu falando um negócio com uma pessoa, eu fui no supermercado aqui na cidade, e aí eu conversando com uma pessoa ali dentro do supermercado, e eu falei com ele assim, ó, Deus falou comigo, falando com ele, eu contando para ele, Deus falou comigo que Deus vai fazer tal coisa assim na minha vida, né? Que Deus tem uma grande, eu sinto que Deus tem algo grande na minha vida. Eu falando para essa pessoa. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, ó, primeiro Deus fala comigo, diretamente, depois ele usa alguém para confirmar aquilo que ele já falou. Meus amados irmãos, presta atenção. Você sempre ouve palavras de pessoas, ó, Deus mandou dizer, falar isso com você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, para pensar um pouquinho, por que Deus está usando tantas outras pessoas para falar para você? E por que Deus não fala também diretamente para você? Se alguém está perto de mim aqui, ó, e perto de mim tem outra pessoa lá do lado, eu falo assim, fulano, diz para fulano de tal aqui que é para ir em casa amanhã. Fulano, diz para Beta. Se a pessoa está do lado meu, eu tenho que falar com ele. Se eu não estou falando com ele, está havendo alguma coisa aí, um impedimento, que alguma coisa está faltando, que eu não quero que essa pessoa não está falando, né? Com aquela outra, por que vai usar terceiro? Eu estou dizendo o seguinte, que Deus usa pessoas sim, para falar para mim, para falar para você, mas Deus também fala para você, Deus tem que falar para mim. Se Ele estiver usando as outras pessoas só, e Ele não está falando diretamente para mim, é porque está faltando ter alguma coisa errada, está faltando intimidade de mim para com Deus. Então, irmão, essa palavra é muito séria, muito séria. Nós temos que ter muita intimidade com Deus, buscar cada dia mais nos estreitar essa relação com Deus, né? Um certo dia Deus queria destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir, mas Deus falou, sabe o quê? Eu não vou destruir antes de falar para o meu amigo Abraão, eu vou falar para ele primeiro. É como se Deus tivesse até pedindo assim, como se fosse uma autorização, não é autorização, mas Deus fazer alguma coisa, tem que consultar, falar com Abraão primeiro, é intimidade, irmão, né? Deus tinha Abraão como um grande amigo, e a palavra do Senhor fala sobre amizade, amigo. Os verdadeiros, Jesus diz assim, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando, tá? Então, quando a gente faz o que Deus manda, quando nós procuramos andar na presença do Senhor, nós vamos passando a ter mais intimidade, mais afinidade com Deus. Eu duvido, se você tem intimidade com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, eu duvido, se a gente pede alguma coisa, Ele não atende. Eu duvido que o diabo tenha acesso na tua casa, na tua vida, para destruir, se você tem intimidade com Deus. Gente, que Deus te abençoe. Essa é a palavra que Deus deixou no meu coração. Que Deus te abençoe. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixo para você esse vídeo aqui, ó. Não deixe de assistir esse vídeo aqui não. É uma benção. Que Deus te abençoe.